Pessoal, então hoje nós vamos estudar o ensaio de curto-circuito do alternador, né? Cujo objetivo é traçar a característica de curto-circuito do alternador, ou curva característica de curto-circuito do alternador, certo? Então, como que se faz esse ensaio, né? Bom, a gente aciona a máquina primária, né, numa velocidade constante. No caso da nossa máquina, que tem 4 polos, 1800 RPM, certo? Com isso, mantendo a velocidade constante, nós mantivemos a variação do fluxo constante, né? Porque a velocidade do eixo vai fazer com que o rotor gire e o fluxo do rotor FF, claro, vai girar, induzir uma força eletromotriz EF em cada fase do estator, né? Como já estudamos aqui, falamos várias vezes, né? É importante, então, deixar a variação do fluxo com o tempo constante, na lei de Faraday-Lenz, ou seja, a velocidade da máquina. Se a gente variar a velocidade, a FM vai variar. Bom, uma vez que a velocidade é constante, nesse caso fica difícil a gente medir a frequência com o frequencímetro aqui, né? Poderia ser uma forma de garantir a velocidade no eixo, medir a velocidade com um tacômetro no eixo, né? Então, um tacômetro, né, para medir a velocidade no eixo, mantê-la em 1800 RPM, certo? E poderia medir a frequência. Nesse caso, a gente não consegue porque, como a máquina está em curto-circuito, a tensão é zero aqui, né? Então, normalmente a gente precisa de uma tensão mínima para poder medir a frequência, certo? Com um frequencímetro analógico, claro, né? No entanto, a gente poderia até talvez conseguir essa frequência aqui com um multímetro na escala de corrente, certo? Com um multímetro na escala de corrente seria uma alternativa. No laboratório nós temos alicate e corrente. E teria que ser visto isso em prática, mas eu acho que a gente conseguiria medir a frequência. Normalmente a gente não faz isso, tá? Normalmente a gente mede a velocidade com um tacômetro no eixo, certo? Bom, a gente aplica um curto-circuito nos terminais da armadura da máquina, mede a corrente. Aqui a gente está medindo a corrente nas 3 fases, poderia se fazer uma média depois, tá? Conforme a norma. Mas com a máquina simétrica, essa variação é pequena, a gente acaba medindo a corrente numa das fases. Normalmente a fase meio aqui, né? Uma das fases, certo? A excitação, nós medimos a corrente de excitação variando de 0 até um certo valor, né? Qual é o valor esse? Até obter na armadura corrente nominal, certo? Então, ó, acionar o gerador, procedimento, né? Ou procedimentos. Acionar o gerador com armadura em curto-circuito e velocidade nominal. Isso a gente já falou. Aumentar gradativamente a corrente de excitação partindo do valor nulo, medindo o valor da corrente de armadura, né? Traçar a característica de curto-circuito do alternador, né? Corrente de armadura em função da corrente de excitação. Aqui, novamente, como no ensaio vazio, normalmente a norma pede valores de linha, tá? A nossa máquina é ligada em Y paralelo, né? Então a corrente de linha vai ser igual à corrente de fase, né? Lembre que a característica de circuito aberto, a gente, por norma, coloca o voltímetro na linha, depois divide por raiz de 3, que é a curva que a gente traça para usar depois essa curva, nós vamos usar as duas, a característica de circuito aberto e a característica de curto-circuito. A gente usa valores de fase porque o circuito equivalente é por fase. Então facilita para a gente a obtenção depois da reatância síncrona, que é por fase da máquina também. Usa o circuito equivalente por fase, certo? Então, normalmente a gente mede corrente de linha e daí na curva aqui a gente acaba fazendo por fase, para depois usar direto essa curva no cálculo da reatância síncrona, né? Então, vamos fazer agora essa ligação, tá? Apesar de ser uma ligação bem óbvia, assim, né? Note que aqui a gente vai aumentar a corrente de excitação aos poucos, observando a corrente de armadura. No caso da nossa máquina, ela é 5 amperes. A gente passa um pouquinho
dá uma sobrecarga na máquina ali, leve, tá? Às vezes eu vou até 5 amperes, às vezes eu passo um pouco de 5 amperes, certo? Essa curva, né, ela vai ter uma característica um pouco diferente da curva característica de circuito aberto. A gente vai ver depois por quê, certo? Ela não vai sofrer, na verdade, aquela saturação que ocorre na característica de circuito aberto, quando a gente começa a aumentar a excitação e vai medindo a tensão terminal, que é a FEM, né? Note que aqui a tensão terminal é nula, que está em curto-circuito, né? E a gente aumenta a corrente de excitação aos poucos e mede a corrente de armadura, claro, para não deixar a máquina queimar, já que os terminais estão em curto, né? A gente observa a corrente, essa corrente não pode passar da corrente nominal. No nosso caso aqui, a gente também passou um pouquinho para colocou uma pequena sobrecarga no gerador, certo? Vamos agora fazer a ligação. Apesar de ser uma ligação bem simples, o pessoal às vezes tem dificuldade. Fazer um curto-circuito é uma coisa que às vezes acontece até por acidente, né? Mas nesse caso aqui, esse curto-circuito tem que ser bem feito. Se o cara não tomar cuidado, ele pode curto-circuitar o amperímetro e a corrente passar por fora do amperímetro e não medir a corrente de curto-circuito da máquina, certo? Então, vamos agora fazer essa ligação, né? O amperímetro aqui na excitação, né? A gente pode colocar um amperímetro na escala de 1 ampere de corrente contínua, vai gerar corrente de excitação aqui, né? Produzir corrente de excitação e o fluxo FIF. E na armadura, claro, corrente alternada tem que suportar pelo menos os 5 amperes, então se tiver uma escala de 6 amperes estaria bom para a gente aqui no perímetro, né? O tacômetro não está aqui no nosso esquema, claro, porque a gente liga direto ali no eixo da máquina, né, para medir a velocidade do eixo. Então, novamente aqui, ó, não custa nada a gente dar uma reforçada nas bobinas da máquina, Y paralelo, né? Aqui nós temos os terminais da excitação, aqui é um terminal que não há ligação nenhuma, só para apoio de uma ponteira, né? E aqui nós temos as bobinas da armadura. Aqui para cá a gente tem uma. Dessa ponteira para essa a gente tem uma outra. Daqui para cá também tem uma outra bobina. Daqui lá para baixo tem uma outra bobina. Né? Daqui para cá, desses dois pontos, existe uma outra bobina. E daqui para cá uma outra bobina. Note que aqui eu tenho o centro do Y, né? O centro do Y, a ligação é Y paralela, né? Como a gente já falou, né? A máquina é 230 volts, só que a gente vai colocar em curto-circuito, né? Então aqui eu tenho o centro do Y, certo? Aqui eu teria, por exemplo, a fase A, aqui a fase B e a fase C, né? Bom, primeiro a gente liga a excitação, uma fonte variável, né? Sai do positivo da fonte, vai para o amperímetro. Aqui, corrente contínua, a gente não vai colocar aqui mais do que 1 ampere, tá? Então aqui, tranquilo, a escala de 1 ampere, certo? E leva para excitação, né? Então aqui a gente vai ter a corrente de excitação de corrente contínua, né, circulando. A gente varia essa corrente aqui de 0 até um certo valor. Que valor é esse? Corrente nominal na armadura, certo? Agora, para dar o curto-circuito aqui, a gente pode fazer o seguinte. Imagine que se a gente fosse fazer a ligação aqui, ó, vou mostrar assim, desse jeito aqui, ó. E lá, né? Certo? Eu tenho que colocar um perímetro numa dessas, num curto-circuito desse, certo? Eu posso, por exemplo, colocar a corrente entrando aqui, né? E o curto-circuito, corrente alternada 6 amperes. Então eu posso levar essa ponteira até aqui e essa até aqui,
né? Note que o curto-circuito, o ponto de curto-circuito mesmo estaria aqui, ó, né? Certo? Então a corrente da fase A vai vir para o curto, a corrente da fase C também, e a corrente da fase B também, que seria do meio. Só que antes de entrar no curto, ela passa pela bobina de corrente do amperímetro, que na verdade é praticamente um curto-circuito, né? Muitas espiras de um fio fino, né? A gente não pode fazer isso aqui, né? Certo? Fazer essa ligação aqui, né? Às vezes o pessoal na hora de fazer o curto faz isso, acaba colocando ponteira demais e curto-circuitando a própria bobina de corrente do amperímetro, né? Aí ele não vai medir a corrente que realmente passa na armadura da máquina, certo? Então nós vamos, esse ensaio é bem simples, aplica, faz a máquina primária, que no nosso caso é uma máquina de corrente contínua, que a gente lá um motor de corrente contínua, né, para funcionar como um motor a diesel, simular um motor a diesel ou uma queda d'água, né? Faz o eixo girar a 1800 RPM, mantém essa velocidade constante, vai aumentando a corrente de excitação e medindo a corrente de armadura. Note que os terminais da máquina estão em curto, não tem sentido nenhum colocar voltímetro aqui. Tem gente, quando a gente pede na prova o esquema de ligação da máquina, ele vem aqui e coloca um voltímetro, né? Ou mesmo um frequencímetro, aqui como eu falei, analógico não teria como, que ele precisa de uma tensão mínima para atuar, e aqui a tensão é nula, né? Talvez até a gente consiga pegar a corrente aqui, é bem provável que consiga sim, com um alicate de corrente, né? É um multímetro, um alicate de corrente. Se ele medir frequência, daí com um sinal de corrente ele consegue medir a frequência, ele vai conseguir medir a frequência, certo? Mas a ligação comum que se faz é essa, medindo a velocidade no eixo com o tacômetro, que é um instrumento que não estaria aqui, né? Estaria ligado ao eixo da máquina, certo? Bom, vamos voltar agora para o nosso ensaio em si, né? A gente já fez a ligação. E agora eu vou pegar os dados de um ensaio real de uma turma, na nossa máquina, né? Essa máquina mesmo do laboratório, certo? A gente foi aumentando a corrente de excitação e medindo a corrente de armadura, né? Então vou colocar aqui os dados que os alunos conseguiram, tá, pessoal? Em 0 aqui deu 0 também. 0,1 na verdade aqui eles mediram no fundo 0,11. 0,11. 1,04. Depois 0,2 deu 1,8 amperes, é a corrente de linha, mas como a máquina está ligada em Y, já é a corrente de fase, né? 2,65. Lembrem, essa máquina ela é Y paralelo, 230 volts, né? Tensão de linha e 5 amperes corrente de linha, né? Então aqui a gente está medindo a corrente de linha, a nossa ligação, né? E já dá direto a corrente de fase. Aqui, em vez de 0,4, eles colocaram, na verdade, 0,41, certo? 0,41 deu 3,45 amperes na armadura. Depois 0,5 deu 4,25 amperes. Depois 0,6 deu 5,1 amperes. E a gente chegou a aplicar 0,7, 5,85 amperes, certo? Beleza? Bom, agora um dos objetivos do ensaio, quer dizer, o principal, é obter essa curva característica de curto-circuito, né? A relação entre a tensão entre a corrente de armadura e a corrente de excitação com os terminais do gerador em curto, né? Essa curva, junto com a curva característica de circuito aberto, vai ser fundamental para a gente descobrir quanto é que vale a reatância síncrona do gerador, certo? Então, eu já preparei para vocês aqui, no MATLAB, tracei essa curva pode ser traçada usando qualquer software, né? O Excel, por exemplo, né? Eu tracei a curva com o MATLAB, certo? É exatamente essa curva que vocês têm aí. Vocês notam que com 0,7 de excitação deu quase 6 amperes, né? Certo? Uma corrente nominal deu 0,6 mais ou menos, né? Então essa é a característica de curto-circuito desse nosso gerador.
Bom, pessoal, vocês devem estar se perguntando por que essa curva, né, entre aspas, acabou dando uma linha reta, né? Se vocês lembrarem do ensaio anterior, do ensaio característica de circuito aberto, olha só como é que ele ficou. Ele mostrou a relação de saturação que existia entre a corrente de excitação e o fluxo FIF do rotor. Então, à medida que aumentava a corrente de excitação, o fluxo FIF aumentava. Até um certo ponto, o material começou a saturar, tu aumentava a corrente, não aumentava mais o H, ou melhor, aumentava o H, mas não aumentava mais a indução, o B, e com isso não aumentava o fluxo também. Com a velocidade da máquina é constante, essa não linearidade entre o fluxo do rotor e a corrente de excitação aparecia na curva da FEM, né? Da FEM em relação à corrente de excitação, que a FEM é induzida pela velocidade, que era constante, a variação com o tempo, do fluxo do rotor, né? E essa curva não é a FEM em função do fluxo, é a FEM em função da corrente que produz o fluxo, né? E para eu aumentar o fluxo, né, tem que aumentar a corrente. Chega uma hora que a corrente aumenta, o campo H aumenta em toda a máquina, mas a indução já não consegue mais aumentar e, portanto, o fluxo já não aumenta tanto, né, com o aumento da corrente. Então, isso também acontece com a FEM. A FEM já não aumenta tanto, né? Então, essa não linearidade aparece aqui. Note que com a máquina em vazio, o único fluxo que existia era o fluxo do rotor, FIF, porque não tem carga em ensaio vazio, portanto não tem corrente de armadura, né? Portanto não tem o fluxo de reação de armadura, o campo girante, não havia, né? Certo? Então o fluxo resultante é igual ao fluxo do rotor. Agora no ensaio de curto-circuito, pessoal, a tensão terminal é nula porque está em curto. A tensão terminal é praticamente igual à FEM resultante. A gente viu isso na aula do circuito equivalente, né? A diferença pequena da queda de tensão na resistência da armadura, né? E na reatância de dispersão da armadura, que também é muito pequena, se a gente for considerar o circuito equivalente certinho mesmo, né? E essa queda de tensão é muito pequena, então a tensão terminal é praticamente igual à FEM resultante. Só que a tensão terminal é nula porque a máquina está em curto. Isso significa que a FEM resultante é nula. Ora, se a FEM resultante é nula, o fluxo resultante é nulo. O tempo todo eu vou aumentando a corrente de excitação, vai aumentando o fluxo do rotor. Só que apesar de não ter carga, o rotor está em curto, tem corrente de armadura. Essa corrente de armadura faz um fluxo de campo girante, um fluxo de reação da armadura. Os dois ficam em oposição, a gente vai ver depois isso na videoaula sobre o cálculo da reatância síncrona, eles ficam em oposição, né? E se anulam, ou seja, o fluxo produzido pela corrente de armadura, que é o fluxo de reação da armadura, que circula só quando tem carga, nesse caso não tem carga, mas está em curto, essa corrente vai circular também, e ela vai ficar bem atrasada da FEM-F, porque não tem carga, mas tem a reatância síncrona ali, certo? E o posicionamento espacial desse fluxo do campo girante vai ficar em oposição ao fluxo do rotor, produzido pela corrente de excitação. Né? Então, a soma do fluxo produzido pela corrente de armadura, que é o campo girante, com o fluxo produzido pela corrente de excitação, corrente contínua de excitação injetada no rotor, né, que é o FIF, a soma dos dois fluxos que estão em sincronismo, né, vai dar zero, porque a FEM resultante é zero porque está em curto. Então o fluxo resultante é zero. Note, como o fluxo resultante é zero, não existe saturação, a máquina não satura, porque as correntes vão aumentando, né, a corrente de excitação vai aumentando, mas ao mesmo tempo aumenta a corrente de armadura e ela faz o campo girante em oposição ao fluxo do rotor. Note que a máquina está girando, óbvio, né? Mas esse campo girante está em sincronismo com o rotor e fazendo um fluxo na direção contrária do rotor, ou seja, desmagnetizando o rotor. Certo? Então, isso aqui já era esperado, né? Na curva de curto-circuito, como o fluxo do campo girante e o fluxo produzido pelo rotor se anulam, porque a tensão terminal é nula, então o fluxo resultante é nulo. Então, os fluxos eles existem, os fluxos do rotor, porque existe corrente de excitação e existe corrente de armadura, o fluxo do campo girante. No entanto, os dois fluxos, que somados resultam no fluxo resultante, vão estar em oposição o tempo inteiro
produzindo um fluxo resultante nulo, já que a tensão terminal é nula. Então, como esse fluxo resultante na máquina é nulo, não existe o processo de saturação. Isso é bem importante, tá, pessoal? Já no ensaio que a gente viu anteriormente, existia esse fenômeno de saturação, certo? Então, realmente dá uma linha reta, né? A curva característica de curto-circuito. Tá bom? Obrigado, pessoal.